Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tá ouvindo, visualizando a minha tela direitinho aí? Sim, Então tá. Nós vamos dar continuidade à aula anterior, só para a gente fazer uma revisão aqui, só para a gente se situar no assunto. Nós estamos trabalhando sobre sistema imunológico e estamos falando dos elementos desse sistema imunológico. Na aula passada, nós começamos a falar do primeiro elemento, que são os elementos celulares. Então, falamos de alguns elementos celulares, células fagocíticas, nós falamos de granulócitos, vimos de cada célula dessa a sua funcionalidade, a sua morfologia, o primeiro contato que a gente está tendo com essas células, e terminamos falando sobre os linfócitos. Nós conversamos sobre o linfócito T e terminamos falando aqui do linfócito B. Nós vimos que esse linfócito é uma célula que tem a funcionalidade na resposta humoral, com a produção de anticorpos, e, além disso, ela está envolvida na formação de células de memória, que foi isso que nós terminamos falando. As células de memória são aqueles linfócitos que já foram estimulados por um contato prévio, ou seja, por um antígeno, foram estimulados por linfócitos T a produzirem anticorpos e eles formam as células de memória, que eles liberam, eles secretam esses anticorpos e guardam algumas classes de anticorpos aqui na superfície da célula, que quando eles entrarem em contato secundariamente com este antígeno, se este antígeno for capaz de estimulá-lo diretamente, ele já é capaz de produzir anticorpos sem precisar de toda aquela sequência de fagocitose, processamento, apresentação para linfócito T CD4 e estimulação do linfócito B, que num contato primário precisa de toda essa sequência para que haja a formação de anticorpos. Quando eu já tenho linfócitos B de memória, esse antígeno ele já pode estimular diretamente o linfócito B. Nem todos os antígenos, mas algum deles sim. Pode estimular o linfócito B a produzir anticorpos, a secretar esses anticorpos, porque eu já tenho uma memória guardada. E essa memória ela se dá através desses anticorpos fixados, aderidos na superfície dos linfócitos B de memória. Tá? Então, nós terminamos falando aqui e hoje nós vamos entrar no segundo assunto, no segundo elemento do sistema imunológico. Então, quando nós começamos a apresentar a disciplina para vocês, eu disse que nós falaríamos de 3 elementos. Os elementos celulares, que nós terminamos de falar na aula passada. Hoje nós iremos falar dos órgãos linfóides e, posteriormente, nós falaremos dos elementos moleculares, anticorpos e proteínas do complemento. Então, hoje nós falaremos do segundo elemento, que são os órgãos linfóides. Os órgãos linfóides, nós vamos ver que eles estão envolvidos na vigilância do sistema corporal. Nós não temos uma ação, vamos dizer assim. Quando nós falamos da célula, nós vimos que cada célula teria a sua função específica, efetiva, direta, como fagocitose, degranulação, orquestração da resposta imunológica, produção de anticorpos. Nós vamos ver aqui que os órgãos linfóides, eles são principalmente produtores desses elementos celulares ou maturadores desses elementos celulares, assim como são ancoradouros, ou seja, é lá que as células produzidas, as células maturadas, vão ficar ancoradas. Como nós podemos ver aqui por essa figura, representando um ser humano, o nosso macrosistema, como eu estou falando para vocês, a gente vê a forma que esses órgãos linfóides estão distribuídos. Então, a gente vê que ele está distribuído por todo este macrosistema, principalmente em pontos importantes. Esses pontos importantes são aquelas portas de entrada que eu falei para vocês. Então, eu tenho muitos elementos, muitos órgãos linfóides presentes no trato respiratório superior. Eu tenho muitos órgãos linfóides presentes próximo à região genital, que é uma segunda porta de entrada.
e eu tenho também na região gastrointestinal, que seria a terceira porta de entrada. Então, nós temos distribuído de forma estratégica, né, esses órgãos aqui, assim como nós vimos que as células, elas estão distribuídas em todo o meu sistema. Os órgãos linfóides também estão localizados em ponto estratégico, mas eles estão presentes também em todas as regiões, como a gente pode ver aqui na figura. Nós vamos ver que nós temos órgãos linfóides primários ou principais e nós temos também os secundários. E vamos começar a falar sobre esses órgãos linfóides. Então, aqui nessa região do trato respiratório superior, a gente tem as amígdalas, que é muito conhecida, né, empiricamente. Quando a gente tem uma faringite, uma infecção de garganta, essa região aí ela fica que é normalmente inflamada. Então, as amígdalas tá justamente aqui nessa porta de entrada de antígenos que eu falei para vocês, que tanto é do gastrointestinal quanto do trato respiratório. Então, é aqui nessa região que este órgão linfóide chamado amígdala vai estar presente. Qual a funcionalidade dele? A ancoragem dos elementos do sistema imunológico, dos outros elementos. Quais seriam os outros elementos? Elementos celulares, e todas as células que nós conversamos, elas estarão presentes aí, já que trata-se de um ponto de ancoragem, né? E além do que está numa porta de entrada, e além do que é uma mucosa, que tem uma facilidade maior de entrar aí no nosso sistema. Então, as amígdalas, ela vai servir de ancoragem para as células fagocíticas, células que os granulócitos vão estar presentes aí. Lembra quando nós falamos de alergia, né, que eu posso ter o edema de glote? É lá que vai estar ancorado aqueles granulócitos que a gente conversou, que é responsável pelas alergias. Linfócitos B, proteínas do complemento, anticorpos, ou seja, todos os elementos celulares ou moleculares vão estar presentes aí, ancorados nessa região, vigiando para que os antígenos não adentrem ao meu sistema, né? Não vá para regiões mais profundas, para órgãos mais importantes. Então, eu fico muito vigilante. O grande problema aqui é que se eu tiver infecções recorrentes, então isso já é uma coisa de dentro da área da enfermagem, a gente vê muito isso. Quando a pessoa tem infecções recorrentes, alguns profissionais recomendam a retirada dessa amígdala, né? Então, muitas pessoas já fizeram cirurgia por causa disso, devido infecções recorrentes nesse órgão linfóide aí. Alguns recomendam que sim, outros não, porque retirariam nessa porta, essa barreira inicial nesta porta de entrada de antígeno. O segundo, então esse aqui é um órgão linfóide secundário, né? Então veja que se eu retirar ele, não vou ter grandes problemas, né? Porque eu ainda tenho todo um sistema de órgãos linfóides envolvidos na minha proteção. Além do que as células podem ficar migrando para esse tecido, ela não precisa necessariamente estar ancorada no órgão linfóide. Nós vimos que nós temos algumas células que elas migram, né? As células fagocíticas ficam migrando pelo tecido e não necessariamente precisam ficar ancoradas no órgão linfóide. Outro órgão linfóide que nós temos é o timo, né? O timo ele já é um órgão linfóide primário junto com a medula óssea. Então, o timo é o local onde os linfócitos T vão sofrer maturação, né? Nós não podemos esquecer do que nós já vimos anteriormente. Nós vimos que os elementos celulares do sistema imunológico, eles são sintetizados onde? Na medula óssea. Então, nós vimos em aulas anteriores que essas células são sintetizadas na medula óssea, elas passarão para os nossos líquidos corpóreos, corrente sanguínea, né, onde a maioria ficará circulando pelo meu sistema, e algumas passarão para o tecido. Quando eu falei especificamente de linfócito T, eu falei para vocês que eles são sintetizados na medula óssea, são lançados para a corrente sanguínea de forma imatura, ou seja, eles ainda não ganharam os seus receptores de superfície, eles ainda não ganharam a sua funcionalidade, eles saem células imaturas. Vão cair na corrente sanguínea e vão ficar aqui no timo,
que é onde eles sofrerão a aprendizagem, o reconhecimento do que é próprio e não próprio, tá? Nós não podemos esquecer de um termo que nós conversamos aqui, de um conceito, que é aquele conceito de microambiente, tá? Nós vamos precisar para entender como é que esse linfócito T aqui sofre maturação aqui dentro desse timo, né? Que é o órgão linfóide primário. Então, aqui dentro é um microambiente. Dentro desse timo, na medula do timo, eu vou ter um ambiente diferenciado, né? Um ambiente que vai estimular esse linfócito T, que acabou de chegar aqui nesse ambiente, a entrar em contato literalmente com as células do timo, né? As células do timo produzirão substâncias que estimularão ele a produzir determinados receptores. E aqui neste ambiente timo é que o linfócito T aprenderá a reconhecer o que é próprio, né? E depois que ele ganhar, que ele for maturado, ele volta para a corrente sanguínea, e nós vimos que a maioria deles estão presentes onde? Na nossa corrente sanguínea. Só que ele sai do timo e vai para a corrente sanguínea já com o aprendizado de reconhecer o que é próprio e não é próprio. É aí no timo que ele vai sofrer esse aprendizado. O timo ele fica localizado aqui na região do externo, só que nós não conseguimos visualizar, né? As amígdalas nós conseguimos. Se a gente abrir bem a boca, colocar a língua para fora, né? Colocar uma luz, a gente consegue ver as nossas amígdalas, consegue ver esse órgão linfóide. O timo nós não conseguimos, né? É um órgão pequeno que fica aqui na região do externo. Um terceiro órgão linfóide são os gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos nós conseguimos, não conseguimos visualizar, mas conseguimos palpá-los quando eles estão infartados, né? Que é a nossa, corriqueiramente, popularmente chamado de íngua. Então, quando eu tenho uma infecção e esses antígenos são levados para esses gânglios linfáticos para entrar em contato com as células que estão ancoradas aí, esses antígenos forem em grande quantidade, eles vão produzir um infartamento do gânglio, né? Então, eu tenho um aumento desse gânglio e aí eu consigo palpar. Palpar em quais regiões? Nas regiões estratégicas, onde esses gânglios linfáticos ficam localizados. Então, a gente pode ver aqui que eu tenho toda uma rede linfática, né? E esses gânglios, ó, que são esses pontos rosas, eles estão localizados em entroncamentos, em pontos estratégicos. Olha como eles estão localizados, principalmente em portas de entrada, ó. Estão localizados, tem bastante gânglio aqui na região genital, tem aqui na região gastrointestinal vários gânglios, região axilar e aqui nesta região próxima ao trato respiratório, que é uma porta de entrada, né? Então, essa aqui é a popular íngua que a gente conhece e a gente só consegue palpar eles quando eles estão infartados, ou seja, quando as células vão se multiplicar aí, quando as células do sistema imune vão também se multiplicar, quando esses antígenos serão levados por aí. Eu falei para vocês que eles estão presentes em entroncamentos da nossa rede linfática. Nós não podemos esquecer que eu falei de dois líquidos corpóreos para a gente, sangue e líquidos corpóreos, que é o nosso sistema linfático, que faz essa circulação tecidual. Não que o sistema circulatório não esteja também intrínseco, presente no nosso tecido, tá? Mas quem faz a circulação desse líquido é o nosso sistema linfático. Então, aqui nosso sistema linfático, ele tem a função de drenar essas substâncias, né? Então, se no meu líquido corpóreo for inserido o antígeno, esse líquido, ao passar pelo entroncamento aqui, que é o linfonodo, ele vai, as células que estão ancoradas aí vão entrar em contato e reconhecer aquele antígeno e promover uma resposta imunológica. Esse infartamento que eu falei para vocês é semelhante ao que acontece, por exemplo, em uma via pública, né? Vamos pegar o exemplo aqui de Belém. Eu tenho ali o entroncamento e para o entroncamento converge várias ruas, Almirante Barroso, BR, Augusto Montenegro, Pedro Álvares Cabral. Quando convergem muitos veículos para aquele único ponto, o que é que acontece lá? Um engarrafamento.
não é isso que nós visualizamos, que nós temos experiência do nosso dia a dia? Então, essa analogia pode ser trazida aqui para dentro da imunologia. Quando muitos elementos antigênicos são levados para esse entroncamento, vai ter um infartamento aqui, né? As células serão produzidas em maior quantidade, terá uma resposta imunológica e haverá este infartamento. Esse infartamento que a gente chama de íngua, este infartamento que no exame físico, um dia como enfermeiros que vocês possam fazer em crianças ou qualquer outra pessoa, porque isso é mais comum, esse infartamento é mais comum do que nós possamos imaginar, você vai palpar e vai ver esses órgãos, né? Esses gânglios linfáticos entumecidos. Uma prova de que esse sistema linfático ele leva esses líquidos, né? Ele é responsável pela drenagem desses líquidos justamente em direção a esses gânglios linfáticos, é que nós temos também no nosso dia a dia o que a gente chama de procedimentos estéticos, como, por exemplo, drenagem linfática. Se alguém já fez, ou já ouviu falar, ou já viu alguém fazer, sabe que são feitos o quê? Massagens teciduais, né, em determinada região, para você tirar o líquido. Então, você joga esse líquido em direção a um determinado ponto. Nós não podemos esquecer também que esse sistema linfático ele é conectado com o sistema circulatório. Então, quando eu faço essas massagens, eu retiro o líquido do tecido e jogo para a corrente sanguínea, né? Então, eu retiro o líquido tecidual. E aí é uma prova de que realmente esse líquido ele tem circulação, de que esse líquido está presente nos nossos tecidos e a entrada de um antígeno no ambiente tecidual faz com que esse líquido seja drenado em direção aos linfonodos que nós estamos falando. Então, quem faz isso aqui é uma rede de vasos linfáticos que estão presentes em toda a região tecidual. Nós temos também um órgão linfóide mais central, que é o baço, né, presente aqui já, né, próximo dessa região gástrica, né? Então, é um órgão linfóide, nós vamos falar especificamente dele. Nós temos na região gastrointestinal aqueles órgãos linfóides que eu já mostrei para vocês e vou voltar a mostrar novamente, que são as placas de Pey, principalmente no intestino delgado. Então, são órgãos linfóides presentes dentro da mucosa, dentro do tecido, né? E para que serve? Como eu falei para vocês, para ancorar os elementos que estarão responsáveis pela vigilância, para que o antígeno não saia do lume intestinal e passe para o tecido. Nós temos também o apêndice, né, que tem uma certa funcionalidade, e junto, e um outro órgão que nós temos é a medula óssea, que seria um órgão linfóide principal, junto com o timo. Então, tenho dois órgãos linfóides principais, o timo e a medula óssea. A medula óssea já não é novidade, nós sabemos que é nela que são sintetizados os elementos do sistema imunológico, os elementos celulares, principalmente do sistema imunológico. Então, vamos falar dos órgãos linfóides primários ou centrais, como eu falei para vocês, são dois. O primeiro deles é a medula óssea, que não é mais novidade, nós já o conhecemos, né? Desde o primeiro momento, quando eu apresentei a disciplina, nós vamos falando sobre a medula óssea. Essa medula está presente na maioria dos ossos e principalmente em ossos longos e ossos chatos, como ossos da bacia e o fêmur, por exemplo. Essa medula é onde eu tenho aquele microambiente que eu falei para vocês, que vai estar presente quem? A célula-mãe, que receber, dependendo do estímulo que ela recebe, né? Quando ela recebe determinado estímulo, ela se transforma na linhagem mieloide. Depois eu tenho outros estímulos que farão essas células mieloides ficarem especializadas e formarão células como hemácias, plaquetas, neutrófilos e todas aquelas outras que nós falamos que são constituintes do sistema imunológico. Na medula óssea, que é a responsável pela síntese dessa célula, quando a célula-mãe receber um estímulo diferente, um estímulo específico, ela transformará na linhagem linfóide. E aí terei estímulos intermediários e formarão os linfócitos. Então é por isso que a medula óssea nós a chamamos de
órgão linfóide principal. É aqui que vai ser o microambiente responsável pela síntese da maioria das células que nós comentamos, que algumas fazem parte do sistema imunológico e outras não. Uma célula que sofre maturação específica aqui é o linfócito B. Então, eu acabei de falar para vocês, o linfócito T, ele é sintetizado na medula óssea, só que quando ele vai para a corrente sanguínea, ele vai imaturo. Onde é que ele vai sofrer a maturação? Lá no timo, que é o segundo órgão linfóide principal. Uma célula que sofre maturação e diferenciação é o linfócito B. O linfócito B ele já sai da medula óssea maturado, né? Então vejam só, ele sai maturado. E quando cai na corrente sanguínea, quando ele receber determinado estímulo, ele vai responder, né? Ele vai produzir anticorpos, ele vai sintetizar anticorpos, ele vai mudar a sua conformação e produzir subpopulações de células responsáveis pela síntese de anticorpos e subpopulações responsáveis por guardar a memória, que como nós já falamos, tá? Então, algo interessante aqui, se nós olhássemos para os linfócitos, é que o linfócito T sai imaturo e vai sofrer maturação lá no timo. O linfócito B, ele já sai maduro da medula óssea, desse órgão linfóide principal. Então, esse aqui é um órgão linfóide primário, né, ou central, importantíssimo, que não é mais novidade, porque nós já vimos isso aqui várias vezes. Outro órgão linfóide primário, então nós vimos que os dois, a medula óssea e o timo, né? Então, o órgão linfóide primário e central, o timo. O timo nós já vimos a localização dele aqui próximo ao externo. Ele não participa diretamente da reação imune. Na verdade, os órgãos linfóides, como eu falei para vocês, eles não participam diretamente, né? Então, por exemplo, a medula é responsável pela síntese de células. Ela até que participaria de uma forma mais direta, porque quando eu preciso de mais células, eu estimulo essa medula a produzir mais células. Mas forma efetiva, forma de bloqueio, destruição do antígeno, ela não faz, mas ela é um órgão central, principal, responsável pela formação desses elementos importantíssimos. O timo, ele não participa diretamente nessa reação imunológica, né? Nós vimos que o que ele faz de importante aqui, por isso ele é colocado como órgão linfóide primário, é que no seu microambiente, ou seja, na medula deste órgão aqui, não confunda a medula do timo com medula óssea, tá? Quando eu digo medula do timo, eu quero dizer a parte central dele, tá? Então, tem uma parte periférica e tem uma parte central. Então, é nesse microambiente que os linfócitos B vão sofrer maturação. De que forma? Já falei para vocês, os linfócitos chegam lá sem nenhum receptor, sem nenhum conhecimento, imaturos, e aí em contato com as células do timo, eles vão aprender a reconhecer. Então veja, se eu estou no microambiente, eu tenho condições especiais lá, eu tenho condições diferenciadas. E dentro da medula do timo, as células do timo produzirão determinadas substâncias que influenciarão nesta célula que está imatura. Então, esse estímulo vai fazer com que esses linfócitos agora expressem receptores, dentre eles o TCR, que nós vimos que é o que caracteriza inicialmente um linfócito T, é o TCR. Então, chegou lá sem nenhum receptor. O microambiente do timo estimula ele a expressar receptor, ou seja, ele já aprendeu agora que ele é um linfócito T. E agora outros estímulos acontecerão e ele ganharão outros receptores. Dependendo do receptor que ele ganhará a sua funcionalidade. Então, nós vimos, se o linfócito T receber um estímulo e produzir o TCD4, ele será um linfócito auxiliar. Então, ele tem agora uma função definitiva, definida. Qual é a função do linfócito TCD4? Se ligar a antígenos apresentados lá na superfície das células fagocíticas e produzir substâncias que orquestrarão a resposta imunológica.
Professor, o que é que você quer dizer com orquestrar a resposta imunológica? Significa que esse linfócito T, ele vai estimular a produção de novas subpopulações de linfócito T, ele estimulará o linfócito B a produzir anticorpos, tá? Então, por isso que eu digo que orquestra. Quem diz para o linfócito B produzir anticorpos é o linfócito TCD4. Quem diz para ser produzidos uma subpopulação de linfócitos T é o linfócito TCD4. Então, a produção dessas células e a produção de anticorpos depende do linfócito TCD4. A maturação desse linfócito, como eu falei, se dá através da produção, né, da expressão de moléculas de superfície e, dependendo das moléculas que eu tenho, eu ganharei essa função. Então, se eu tenho um TCR e um CD4, isso nós já falamos quando eu falei de linfócito T. Se eu tenho na superfície, cheguei lá sem nenhum receptor, ganhei o TCD4 e ganhei o TCR e o CD4. Agora eu sou um linfócito auxiliar. Eu cheguei lá na medula do timo sem nenhum receptor. Quando eu ganhar o TCR e quando eu ganhar o CD8, agora eu ganharei uma funcionalidade. Eu serei o citotóxico. Então, é lá no timo que essas células, esses linfócitos ganharão esses receptores. E, acima de qualquer coisa, é lá que eles aprenderão a reconhecer o que é próprio e não próprio. Porque só sairão lá do timo as células T que ganharem funcionalidade e que aprenderem a reconhecer o que é próprio. Não esqueça que o timo é um órgão formado por células próprias. E essas células e o contato com essas células próprias induzirão ele a reconhecer agora, quando forem para a corrente sanguínea, a reconhecer nos meus tecidos o que é próprio e o que não é próprio. Caso esse linfócito T não consiga reconhecer o que é próprio, eles morrerão, eles serão induzidos à apoptose lá no timo e nem sairão para a corrente sanguínea, tá? Isso é o ideal, isso é o que acontece normalmente, tá? Na maioria das vezes, a não ser naquelas questões de doença autoimune, como nós já falamos, que é um descontrole desse sistema imunológico. Nós estamos falando aqui para vocês como é o sistema imunológico normal. Então, o linfócito T, ele sai da medula, vai para o sangue imaturo, vai para o timo onde sofre maturação e depois volta para os meus líquidos corpóreos para cumprir a sua função, dependendo do que ele aprendeu lá. Se é orquestrar a resposta, se é ser citotóxico, se é ser natural killer, que esses são exemplos de alguns linfócitos. Então, esses são os dois principais. São os órgãos linfóides principais, a medula óssea e o timo. Os secundários, nós já chegamos a comentar, né? Dentre eles nós temos o linfonodo, e olha aí, nessa imagem aqui, mostra como a rede de vasos linfáticos e a presença desses linfonodos aqui nos entroncamentos, presente em diversas regiões, em diversos ambientes. Eles são localizados na junção do trajeto linfático principal. Então, eu tenho um trajeto aqui, mas sempre eu vou ter aqui um entroncamento com um linfonodo presente, que vai funcionar como um filtro de partículas, né? Então, esse líquido vai passar. Então, a linfa vai passar por esse linfonodo. E se junto desse líquido tiver presente um antígeno, é lógico que o que é que está ancorado lá no linfonodo? Todos os elementos do sistema imunológico. E eles reconhecerão que o que está esse elemento diferente que está circulando no meu líquido corpóreo é um antígeno. E aí eles montarão uma resposta. E aí eles reconhecerão. Não esqueça que todos os elementos celulares e moleculares estão presentes lá nesses linfonodos. Esses antígenos eles serão reconhecidos por diversas células, inclusive por linfócitos locais, mas também ali nós temos células fagocíticas presentes, né? Nós temos diversos tipos celulares, nós temos anticorpos, nós temos proteínas do complemento, todos eles capacitados a agir contra esses antígenos. Então, a função desse linfonodo aí é ficar num ponto estratégico, né? Num ponto estratégico. Nós bem sabemos da nossa experiência, agora vamos tentar trazer esses órgãos linfóides para dentro
do nosso dia a dia e dentro da nossa área, nós bem sabemos que quando eu tenho uma infecção do trato respiratório, o linfonodo que infartará é o que está aqui mais próximo, né? Normalmente a gente palpa e vê aqui nessas regiões, região axilar. Se o antígeno está presente aqui próximo da região genital, ele será levado para onde? Para os linfonodos próximo do local da infecção. Tá? Isso funciona, eu dei exemplo na outra turma, isso funciona muito semelhante ao que acontece com a nossa segurança pública. Nós vemos, por exemplo, nas ruas, determinadas viaturas de polícia presentes em determinado ponto. Então, se acontece um determinado crime próximo à praça, tem uma viatura lá na Praça da República, e aconteceu um crime lá, é lógico que esse meliante ele será identificado, ele será detido, mas ele será levado, por exemplo, para a delegacia do par, que fica distante? Não, ele será levado para a delegacia do comércio, que ficará mais próximo. Essa analogia a gente pode trazer aqui para dentro da imunologia. Então, se o antígeno está próximo, está nesta região aqui, ele será drenado para um linfonodo mais próximo. É por isso que eu vejo. Então, se eu vejo linfonodos nessa região, eu suspeito que a minha infecção ocorra por essa região, aqui, trato respiratório. Se eu vejo que a minha infecção, que os meus gânglios estão infartados aqui na região genital, significa que a infecção está acontecendo aqui por essa região. Quando eu falo assim, pontual, localizado, eu estou falando de infecções mais simples. Isso é muito comum de nós visualizarmos em idosos, crianças. Mas acontece algumas situações em que, quando eu tenho, por exemplo, uma infecção central, uma sepse, por exemplo, acontece de eu ter um infartamento de linfonodos generalizado. Né? Por que generalizado? Então, eu vou ver gânglios infartados em diversas regiões. Então, câncer, por exemplo, eu vejo essas questões de infartamento sistêmico, né, desses linfonodos. Infecções severas, eu vejo isso. Por quê? Porque o meu antígeno ele já está presente, não agora pontualmente, como na garganta ou na região genital. Ele está distribuído sistemicamente. E é lógico que se ele está sistemicamente, ele vai ser drenado para todos os entroncamentos, para todos os linfonodos, e como ele está exacerbadamente presente, acontecerá um infartamento sistêmico. Então, algumas situações no dia a dia de vocês podem visualizar. Então, no exame físico do paciente de vocês, ao palpar, né, vocês vão fazer o exame no paciente, ao palpar e ver esses gânglios, esses linfonodos infartados em diversas regiões, isso significa que aquele paciente está sendo acometido provavelmente de forma sistêmica pela presença de um antígeno, tá? Então, eu dei essas duas situações, em caso de câncer, em caso de uma infecção central, como, por exemplo, uma sepse, e isto pode acontecer, mas não é todas as situações que vai acontecer. O mais comum é de nós visualizarmos ele pontualmente localizado, próximo da entrada, né, daquele antígeno. O outro órgão linfóide secundário ou periférico, que a gente chama, é o baço, né? O baço, ele executa diversas funções não imunológicas, mas ele tem um certo papel aqui na imunologia. E o papel não é direto, como eu falei para vocês nos outros órgãos linfóides secundários. Oi, alguém quer perguntar? Eu acho que Desligar os microfones, o áudio, por favor, se não quiser fazer pergunta. Se quiser, pode perguntar sem problema. Então, vamos lá. O baço, ele executa diversas funções não imunológicas, como, por exemplo, filtração do sangue, conversão da hemoglobina em bilirrubina. Esta é uma função não imunológica. Mas, quando eu digo aqui filtração de sangue, significa que lá vai estar presente diversos elementos do sistema imunológico. E vejam só, se o sangue passa em grande quantidade por lá, apesar do sangue ser um líquido estéril, tá? Ser um ambiente estéril, mas em determinados momentos, os antígenos, principalmente micro-organismos, tentam adentrar regiões profundas e muitas das vezes eles caem na corrente sanguínea.
Então, lá no baço estará presente também os elementos ancorados, né? Então, estarão ancorados lá, esperando que neste sangue possa estar passando algum antígeno, né? E aí, nesse momento, ele funciona como órgão linfóide, ancorando esses elementos. Eu tenho a presença nesse órgão de uma grande quantidade de folículos linfóides. Então, dentro desse órgão, eu tenho muitos folículos, e nesses folículos é que vão estar ancorados esses meus elementos para uma possível, uma eventual passagem de um antígeno que esteja presente no sangue, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, o sangue ele é considerado estéril, mas eventualmente pode cair antígenos lá, né? Antígenos que adentrarão de forma de uma lesão, por exemplo, antígenos que serão deixados, então, por exemplo, vamos trazer aqui um pouco para dentro da nossa área, eu vou fazer uma medicação e a minha agulha caiu na minha bancada, acabou levando o micro-organismo dentro da agulha, eu vou fazer uma medicação endovenosa, por exemplo. Então, quando eu inserir essa agulha, junto vai o micro-organismo, porque ela estava contaminada, né? E aí, quando esse sangue, com esses micro-organismos que caíram agora na corrente sanguínea, passarem por essa região com a presença desses folículos, eles serão identificados e serão eliminados, né? Então, a todo momento acontece isso, então o baço tem a sua funcionalidade aqui como órgão linfóide secundário ou periférico. Outro órgão linfóide periférico são os maltes, né? Nós já chegamos a comentar isso aqui. Isso é uma sigla em inglês, é assim que vocês verão nos livros, nas referências. E significa tecido linfóide associado à mucosa. Então, é um tecido linfóide, é um órgão linfóide. Está associado a qual mucosa? Mucosa respiratória, mucosa gástrica. Então, aqui, ó, está distribuído em mucosas gastrointestinais, mucosa respiratória, mucosa urogenital, né? Então, eles ficam aqui próximo ao lúmen desses órgãos. Então, vejam só, o gastrointestinal é um sistema que tem lúmen. O trato respiratório também. O trato urogenital também tem muito lúmen, e é através desse lúmen que os antígenos são veiculados. Então, vamos lá. Para o gastrointestinal, eu me alimentei de uma alface, nessa alface tinha uma bactéria de fezes, por exemplo, Escherichia coli. É lógico que ela não vai morrer facilmente, ela vai chegar aqui no lúmen. E qual é o objetivo dela? Encontrar um ambiente propício para ela sobreviver. Ela vai tentar invadir, ó, esses tecidos aqui. Só que eu tenho esse tecido linfóide aqui, ó, associado à mucosa presente em toda esta região. O tecido linfóide vai fazer alguma coisa? Não. Quem vai fazer são os elementos que estão ancorados aqui nesse tecido linfóide, como a gente pode ver aqui apontado pela seta. Então, aqui eu vou ter célula fagocítica, aqui eu vou ter granulócito, aqui eu vou ter linfócito, aqui eu vou ter proteínas do complemento, aqui eu vou ter anticorpos presentes aqui. Então, eu fico vigiando para que o que estiver aqui no lúmen não adentre. Se tentar adentrar, essa barreira impedirá a sua entrada, tá? A gente tem, dentro do nosso sistema, como ser humano, uma certa tolerância a alguns antígenos, né? Eu não posso ter antígenos em tecidos profundos. Mas no lúmen, por exemplo, como eu estou falando aqui, eu até tolero. E nós temos, a nossa região gástrica, ela é cheia de bilhões e bilhões de bactérias, que são antígenas. Bactérias não fazem parte do nosso corpo. Então, elas são toleradas enquanto elas estiverem no lúmen. Quando elas tentarem invadir tecido, elas serão eliminadas e fagocitadas. Devido a essa... Então, por isso que nessas mucosas eu tenho esses tecidos linfóides presentes em grande quantidade. Para facilitar, por exemplo, eu estou sozinho aqui numa sala de aula conversando com vocês. Então, imagina que dentro da sala de aula é o tecido e o corredor é o lúmen. Então, enquanto alguém estiver lá no corredor e não tentar adentrar aqui esta sala, para mim não criará nenhum problema. Eu estou tolerando. Mesmo que eles estejam em algazarra, fazendo alguma coisa no corredor, eu tolerarei.
No momento em que eles tentarem adentrar para fazer essa algazarra aqui dentro da sala, é lógico que eu vou entrar em ação. Funciona a mesma coisa para o nosso sistema humano. Enquanto os antígenos, né, e não são, estiverem presentes no lúmen, eles serão tolerados. No momento em que eles tentarem invadir, eles serão atacados pelo nosso sistema imunológico, pelos elementos que estão ancorados aqui nesse tecido linfóide associado à mucosa. Isso serve para o lúmen do gastrointestinal, isto serve para o lúmen do trato respiratório, isto serve para o lúmen urogenital. Na verdade, eu falo esses três porque é as três principais portas de entrada. Mas esses elementos eles estão presentes principalmente nas mucosas, né, que é mais frágil, a facilidade de entrada de um antígeno é mais facilitado na mucosa do que qualquer outra região. É por isso que esses tecidos linfóides associados à mucosa estão presentes em grande quantidade. Nós temos também as placas de P, que também estão presentes nesse tecido, né? E aí o que é que elas albergam lá, né? Agregados linfocitários, células B, células T, macrófagos, né? Que são as células apresentadoras de antígeno. Então, todas estarão presentes aqui também, né? Então, toda vez que tentar adentrar, alguém entrará em ação. Então, imagina uma bactéria agora que tentou adentrar. Uma célula fagocítica vem e, opa, aqui não, né? Fagocita, processa ela. Então, essa vigilância ela é constante. Na verdade, o embate entre esses antígenos, no caso, micro-organismo que vive no lúmen, e o sistema imunológico, ele é constante. É por isso que a gente ouve falar que, por exemplo, uma microbiota intestinal é importante para você ter um bom sistema imunológico. Por quê? Porque eu só vou produzir reação imunológica se tiver antígeno. E aqui na região intestinal, o que acontece? Um embate contínuo e duradouro. O micro-organismo tenta invadir, o sistema imunológico entra em ação. E aí fica. Então, eu fico com o meu sistema imunológico, vamos dizer assim, fortalecido contra aqueles antígenos que queiram entrar aqui. Tá certo? Então, uma coisa do nosso dia a dia que a gente ouve e que tem aqui aplicabilidade na imunologia. Eu tenho também o sistema linfático eferente, que deno para os linfonodos mesentéricos. Então, lembra que eu falei para vocês? Vou só voltar aqui um pouquinho. Os linfonodos, eles estão presentes também na região gástrica. Então, se o antígeno está tentando entrar aqui pela região gástrica, né? Então, ele tentou invadir tecido, ele vai ser processado. Se ele conseguiu adentrar mais, ele vai ser drenado. Para onde? Para os linfonodos presentes na região do pescoço? Não, para os linfonodos que a gente chama de linfonodos mesentéricos. É os que estão lá no intestino. É para lá que eles serão levados, porque é o mais próximo possível desse ponto é que eles serão levados. Tá? Então, isso aqui é mais um órgão linfóide secundário ou periférico. Então, esses são os órgãos linfóides. E aqui nós já trabalhamos o segundo elemento, né? Já falamos dos celulares, já falamos de quem? Dos elementos que chamamos agora de órgãos linfóides. Professor, mas o senhor falou que, quando falou no conceito de sistema, o senhor disse que são elementos que interagem entre si para cumprir uma funcionalidade. E falou mais ainda, que o sistema imunológico tem como a função reconhecer coisas estranhas, coisas exógenas e eliminá-las. Então, vamos ver se o que nós já vimos contempla esse conceito. Então, nós já vimos dois elementos, células e órgãos linfóides. Eles estão interagindo entre si? Estão, nós acabamos de falar. Medula óssea produzindo célula. Isso já é uma interação e uma das mais importantes, né? Órgão linfóide ancorando células do sistema imunológico. Células ancoradas nos linfonodos à espera da drenagem de antígenos para lá. Então, aí a gente já vê essa interação entre células e os órgãos linfóides que nós falamos, né? Isso é importantíssimo. Então, o que nós já vimos até agora é que, primeiro, para fazer uma revisão e uma finalização disso, é que na minha medula óssea eu tenho as minhas células tronco,
né? Essas células-tronco, elas receberão estímulo e formarão diversos tipos celulares, dentre eles quem? A linhagem linfóide e a linhagem mieloide, né? Então, aqui na medula óssea eu tenho a minha célula-tronco. Eu tenho os dois órgãos, então a medula óssea é o principal responsável pela síntese das células. Eu tenho os meus órgãos linfóides, que é o timo e a medula óssea, que nós vimos que é os dois principais, né? O timo, onde o linfócito T sofrerá a maturação, e a medula óssea, onde o linfócito B sairá maturado. Essas células, ao saírem, elas irão para o seu ambiente de trabalho, como eu falei para vocês. E qual é esse ambiente de trabalho? Linfonodos, que é um órgão linfóide, baço, que é um órgão linfóide, tecido linfóide associado à mucosa, que é outro órgão linfóide. Então, essas células, elas serão produzidas na medula óssea, elas sofrerão a maturação e irão para o seu ambiente de trabalho. Eu estou dando exemplo aqui do linfonodo baço e malte, porque a gente acabou de falar de tecido linfóide. Mas ele vai para os nossos líquidos corpóreos, sangue, vai. Vai para a linfa, também vai. Né? E esses elementos ancorados nesses ambientes, nesses órgãos linfóides, né, dessas portas de entrada, estarão responsáveis pela imunidade celular e pela imunidade humoral. Quando eu falo de imunidade celular, eu estou falando daquela imunidade perpetrada ou produzida pelas células que nós falamos. A fagocitose, a degranulação, a produção de anticorpos. Isso eu chamo de imunidade celular. É quando uma célula está envolvida nesta imunidade, nesta defesa. E a imunidade humoral é aqueles elementos, né, que estão no sangue, proteínas do complemento, anticorpos. Então, nós vimos que quando eu tenho imunidade celular e imunidade humoral, claro que elas não estarão agindo separadamente, elas estarão agindo concatenadas, juntas, agrupadas para manter a principal funcionalidade, que é a eliminação do antígeno. Tá? Então, aí nós terminamos a questão do segundo elemento, que são os órgãos linfóides. E agora nós já temos condições, já conhecemos dois elementos celulares e órgãos linfóides. Na próxima aula nós falaremos sobre começaremos a falar sobre os elementos moleculares. Teremos uma aula de anticorpos e teremos uma aula de proteínas do complemento ou do sistema complemento. Nós já temos condições agora, com esses dois elementos que nós vimos, de entender o que é uma resposta imunológica. Então, nós temos didaticamente dividido em uma resposta imunológica em primária e secundária. Então, o que é uma resposta primária? Primária é quando eu nunca entrei em contato com aquela substância estranha. Então, se eu nunca entrei em contato com o vírus da hepatite B, significa que eu não tenho resposta imunológica contra esse vírus. No primeiro momento em que entro em contato com essa substância estranha, no caso desse vírus que eu estou dando como exemplo, eu vou ter agora o quê? Já tem anticorpos? Não. Os meus elementos entrarão em ação. Então, na resposta primária, o pelotão da frente são as células fagocíticas. Professor, por que são as células fagocíticas? Porque não esqueço que é elas que estarão presentes vigiando, né? Todo o meu sistema, o meu tecido, alguns líquidos corpóreos, em busca, então elas migram e vão procurando. Então, dependendo de onde entrou esse antígeno, é elas que vão entrar em ação primariamente. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a fagocitose. Então, a fagocitose, nós já chegamos a falar aqui, ela se dá quando? Então, vamos lá. Eu nunca entrei em contato com nenhum antígeno. Ele entrou pela primeira vez, né? Eu já dei esse exemplo aqui. Aí quem entrou está circulando. Quem é que vai reconhecer ele primariamente? As células fagocíticas. Vão fagocitar, processar este antígeno. E aí, depois do processamento, o que é que ela faz? Ela não faz uma apresentação de uma parte, de uma molécula, de uma proteína, de um lipídio que ele tem estranho. Então, ela fagocitou, processou e um pedaço ela vai apresentar aqui na superfície, ó, né? Então, um pedaço ela vai apresentar. Vai apresentar para quem? Para os linfócitos
T. Isso a gente chama de ativação. Então, ela vai ativar o linfócito, que eu já falei para vocês, que é o linfócito auxiliar, aquele que orquestra a resposta. Então, para que haja essa estimulação, o linfócito TCD4 se liga aqui, reconhece isto como estranho que está sendo apresentado e agora ele é estimulado. Vai estimular a fazer o quê? A produzir subpopulações de linfócitos T e vai estimular também a produção de anticorpos. Vai estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Professor, como é que ele estimula? Estimula através da produção de citocinas, de substâncias que ativarão essas células a longa distância. Nós não podemos esquecer as duas formas de comunicação das células, que a primeira é contato, nós acabamos de ver um contato aqui, ó, entre a célula fagocítica apresentando e o linfócito TCD4. Esta comunicação é através de contato. Este linfócito ativado através do contato, agora ele vai produzir substâncias que ativarão outros elementos à distância, que são as citocinas que eu falei para vocês. Então é por isso que após a fagocitose vai acontecer a ativação do linfócito TCD4 e, consequentemente, posteriormente também do linfócito B, que produzirá os anticorpos. Mas nós vimos que esse trabalho ele leva tempo, né? Para eu fagocitar, processar, apresentar para o linfócito T, para o linfócito T estimular outras células, leva tempo, né? De 7 a 10 dias para que eu chegue lá no final a produzir anticorpos. É lógico que a fagocitose, que é esse primeiro passo, ela vai acontecer imediatamente. Entrou o antígeno e tem um fagócito passando por ali, ele já vai fagocitar. Estou dizendo esta montagem, essa orquestração da resposta até a produção de anticorpos, ela leva tempo. Mas lá no final serão a formação das imunoglobulinas, principalmente a IgM, né? A imunoglobulina M. Essa imunoglobulina ela é produzida nas fases iniciais da infecção. Nós vamos entender por que ela é produzida nas fases iniciais quando nós falarmos dos anticorpos. Mas eu já adianto para vocês, é porque ela é um anticorpo pentamérico, né? Ele tem 5 subunidades. E cada unidade dessa bloqueia 2 antígenos. Então, aqui, ela bloquearia 10 antígenos ao mesmo tempo. E é lógico, se o antígeno está presente, está ali em grande quantidade, eu vou produzir uma imunoglobulina que bloqueie ele com mais facilidade. É por isso que no início da infecção eu vejo a preponderância desta imunoglobulina chamada IgM. Professor, uma aplicabilidade dentro da nossa área. Você vai passar um exame para você está fazendo um exame de pré-natal, né, uma consulta de pré-natal, você vai passar lá um exame para testar anticorpos, por exemplo, para rubéola. Né? Então, solicito testagem de anticorpos para rubéola ou sorologia para rubéola. E aí, quando chegar o resultado, o que vem resultado é presença de IgM, presença de IgG. E aí você tem que saber fazer a interpretação. Se você encontra IgG, qual é a interpretação que você vai fazer? É que esta infecção ela é recente, ou aconteceu recentemente, ou ela está presente naquele momento. Então, lá na sua gestante, que é o exemplo que eu estou dando, se você vê IgM, significa que a doença está presente, né? Então, a importância da imunologia dentro da área de vocês. Tá? Então, veja a IgM, significa que é infecção recente ou presente naquele momento. Eu vou juncionar com as informações que eu já tenho, né? Com a anamnese que eu fiz, com o exame físico que eu fiz nessa paciente, eu vou juncionar com esse resultado e vou verificar o que é que está acontecendo ali, né? Se realmente ela já teve, se ela já teve outras gestações, enfim, se ela foi imunizada ou qualquer coisa assim, para eu poder chegar a uma conclusão e uma tomada de conduta, tá? Então, o entendimento de que na infecção primária ou no primeiro contato eu vou ter IgM é importantíssimo de eu saber.
Na primária também, né, depois da formação dessas imunoglobulinas e a debelação da infecção, o que significa debelar a infecção? Significa eliminar o antígeno. Pronto, eu eliminei o antígeno. Ele não está mais presente. Então, quando eu elimino, né, nessa resposta primária, então entrou em contato pela primeira vez, houve toda essa resposta, formação das imunoglobulinas, e aí eu deixo já algo guardado, né? Como é que eu guardo? Eu guardo esta informação para um contato secundário. Então, eu vou formar minhas células de memória. Então, eu tenho linfócitos T de memória. Professor, o senhor não falou de linfócitos T de memória. O que é um linfócito T de memória? É que eu guardo, lembram? Quando o linfócito CD4, vou voltar na explicação aqui, ó. Entrou o antígeno, uma bactéria, por exemplo, a célula fagocitou, processou, apresentou para o linfócito TCD4, ele se ligou aqui, reconheceu, foi estimulado. Uma das coisas que ele faz é produzir o quê? Substâncias que levarão à formação de subpopulações de linfócitos. Então, ele vai formar linfócitos T que saibam reconhecer aquele antígeno, que já entendam a relação com aquele antígeno. Então, ficará guardado lá subpopulações de linfócitos T que já saberão reconhecer aquele antígeno. E, além do que, serão formados linfócitos B de memória, que esse nós já entendemos. Então, se foi produzida imunoglobulina, se o antígeno já foi eliminado, esses linfócitos B mudarão de classe e formarão os linfócitos de memória. Vai ficar guardado a memória que você já entrou em contato pela primeira vez com aquele antígeno. Então, esses linfócitos de memória, eles ficarão circulantes por algum tempo. Alguns ficarão por um longo período, outros ficarão menos tempo, né? Então, mas eles permanecerão por um determinado tempo lá. Então, nós temos, por exemplo, quando nós vimos de vacina, né, quando nós estimulamos com vacina, a gente vê que para alguns antígenos, esses anticorpos e esses linfócitos de memória, eles ficam por um longo período. Por exemplo, febre amarela. Até a última notícia que eu tive, as vacinas duravam 10 anos, né? Então, por que eu vacino e eu tenho aí 10 anos de proteção? É porque nos meus líquidos corpóreos ficarão circulando os anticorpos produzidos e ficarão circulando as células de memória. Caso eu entre em contato com o vírus da febre amarela, eu já tenho uma resposta montada e provavelmente eu debelarei ele com mais facilidade, impedindo com que ele se estabeleça e cause um processo infeccioso. Essa é a resposta primária. A resposta secundária é quando eu já tive um contato prévio, ou seja, eu já entrei em contato alguma vez com esse antígeno. Eu estou falando de antígenos, nós não podemos esquecer que antígenos não são só micro-organismos, tá? São moléculas, são proteínas, são lipídios, né? É uma diversidade de tipos de antígenos, tá? Só para a gente relembrar aquele conceito que nós já vimos aqui. Que senão fica a ideia de que antígenos só é micro-organismo e isto não é verdade. Então, na resposta secundária, eu já tive um contato prévio, né? Mas, professor, se eu já tive um contato prévio, se eu já tenho anticorpos, se eu já tenho célula de memória, as outras células agirão agora aqui nesse contato secundário, agirão paralelamente, né? Então, não é só célula de memória e anticorpo que vai entrar ação. Não, vai acontecer como se aquilo fosse pela primeira vez também. Então, vamos lá. Ativação de fagócitos, que é a minha primeira barreira, vai acontecer? Vai. As células fagocíticas vão fagocitar, vão processar, vão apresentar. Mas eu já tenho agora, eu não preciso produzir anticorpos, né? É lógico que quando o macrófago fagocitar, processar, apresentar, haverá produção de novos anticorpos, inclusive da IgM, né? Que ajuda ali naquele momento inicial da infecção. Mas entrarão paralelamente, né? Como se o segundo pelotão entrasse junto. Não, eu estou aqui fagocitando, processando, mas eu já tenho linfócitos T e linfócitos B de memória agindo paralelamente. É por isso que essa resposta secundária ela é mais eficiente. Eu já tenho elementos, né? Então, eu já tenho linfócitos T, linfócitos B de memória. E aí,
Quando eu tenho duas frentes atacando esse antígeno, eu tenho uma resposta rápida e intensa. Então, é por isso que não dá tempo, na maioria das vezes, desse antígeno se estabelecer, no caso, se for um micro-organismo, tá? Então, a reação será rápida e tensa. A formação de imunoglobulina terá maior afinidade. Então, como eu falei para vocês, serão formadas novos anticorpos? Serão. Mas paralelamente, tá? Paralelamente. Não esqueça que eu já tenho anticorpos circulando e já tenho células de memória que vão produzir mais anticorpos. Só que esses anticorpos produzidos agora secundariamente, eles terão mais afinidade. E o que eu quero dizer com maior afinidade? Significa que ele reconhecerá esse antígeno com mais eficiência. Então, vamos imaginar que na resposta primária, isso aqui é um antígeno, lá pelo 7º e 10º dia da resposta primária, eu já vou ter anticorpos. Então, nessa resposta primária, quando eu produzir anticorpos, então eles se ligarão lá. Pronto, reconhecerão o antígeno, porque foi para isso que eles foram produzidos. Numa resposta secundária, eu vou produzir anticorpos com mais afinidade. Então, o que é com mais afinidade? Eles se ligarão mais perfeitamente, né? Eles se ligarão com mais afinidade com o antígeno, porque ele o linfócito B, que vai produzir agora essa imunoglobulina, ela já tem experiência de que antígeno é aquele. Haverá também o recrutamento de novos linfócitos para ajudar, como eu falei para vocês. Então, imagina que eu tive um contato primário e eu tenho 1 milhão de linfócitos circulando lá. Quando o antígeno entrar pela segunda vez, eu vou produzir novos linfócitos que ajudarão esse 1 milhão. E assim vai. Nesta infecção secundária também, como eu criei imunoglobulinas com maior afinidade, e eu já tenho toda uma resposta aqui organizada que agirá paralelamente, eu não terei mais o predomínio. Veja só, predomínio. Eu acabei de falar para vocês que IgM será produzida, mas quem predominará serão a IgG, que é uma imunoglobulina, que nós vamos entender porque elas são chamadas assim de IgM e IgG, quando nós tratarmos da aula específica sobre anticorpos. Tá certo? Então, essa aqui é a minha resposta primária e a minha resposta secundária. Então, se a gente pudesse resumir, a primária, o contato é a primeira vez que eu estou entrando em contato com antígeno, as minhas células fagocíticas entrarão em ação, processarão e apresentarão antígenos e ativarão linfócitos T, e linfócito T ativará o linfócito B a produzir anticorpos. Esse anticorpo principal é a imunoglobulina IgM, e no final, após eu debelar essa infecção, e no decorrer eu formarei as minhas células de memória, linfócitos T e linfócito B. Na secundária, eu já tive o primeiro contato, então é a segunda vez que esse antígeno está entrando. Os fagócitos entrarão em ação, mas paralelamente os linfócitos de memória produzidos lá na resposta primária, entrarão em ação, linfócitos T e linfócitos B. Então, já é duas vertentes, duas frentes de batalha entrando em ação. Essas duas vertentes produzirão uma resposta mais intensa, né, com uma maior afinidade pelo antígeno, recrutarão novos linfócitos e, lógico, produzirão a imunoglobulina da classe IgG. Então, essa seria uma resposta secundária. A resposta imunológica ainda ela é classificada em ativa e passiva. E isso aqui é importante para dentro da nossa área, nós entendermos o que é uma resposta imunológica ativa e passiva. A resposta imunológica ativa é aquela em que o que eu entendo por ativo? Ativo é quando eu faço ação, né? Quando eu estou agindo energicamente, ativamente. Então, a resposta imunológica ativa, ela acontece principalmente quando eu insiro os antígenos. E isso aqui dentro da nossa área é importantíssimo, está lá no plano de aula ensino de vocês, a questão da imunização. Então, eu não vou esperar. Então, veja só, se eu nunca entrei em contato com o vírus da hepatite B, eu vou esperar o indivíduo entrar em contato com o vírus da hepatite B, com o risco dele desenvolver a infecção, se eu posso ensinar previamente, se eu posso ensinar ativamente ele a montar uma resposta imunológica? É lógico que não.
Então, a forma da resposta imunológica ativa é quando eu faço a inserção desses antígenos. E um exemplo disso é a imunização. Na imunização, o que é que acontece? Eu insiro antígenos no meu sistema. Só que, vejam só, eu insiro esses antígenos de forma controlada. Eu não posso pegar o vírus da hepatite B e inserir no meu sistema. Eu não posso pegar qualquer outro micro-organismo e inserir de qualquer forma. Não, tem que ser de... Então, por isso que o entendimento do sistema imunológico é importante para eu criar as vacinas, para eu fazer a minha imunização. Porque eu vou inserir a quantidade de antígenos adequada para que eu não tenha uma resposta exacerbada. Eu vou inserir a quantidade de antígenos adequada, no tempo adequado, no período adequado. Por que eu faço isso? Porque eu tenho conhecimento de como funciona o sistema imunológico. Nós agora já temos esse conhecimento. Nós sabemos que quando tem um antígeno no meu sistema, haverá montagem de uma resposta imunológica. Então, se eu puder fazer isso de forma organizada, isso será ideal. Eu ensinarei o meu sistema imunológico a reconhecer aquilo. Para quando eu entrar em contato com o micro-organismo verdadeiro, eu já tenho a minha resposta montada, que é a minha resposta secundária. Então, já não será, o contato com o micro-organismo verdadeiro já não será uma resposta primária, já será uma resposta secundária, que, como nós vimos, é mais potente, ela age em duas frentes, né? E consegue eliminar com maior facilidade o antígeno. Então, quando eu faço a inserção desses antígenos na imunização, eu faço de forma controlada. Nós precisamos aqui do conceito de antígeno. Antígeno nós vimos que é algo exógeno, algo externo ao nosso sistema que é inserido. E eu acabei de falar para vocês que esse antígeno não necessariamente precisa ser um micro-organismo. Pode ser um fragmento dele, pode ser uma parte dele, pode ser uma proteína de superfície. E as vacinas que nós temos, né, exemplificando para vocês, então, por exemplo, a vacina antitetânica e difterica, elas são formadas de toxoide. O toxoide, ele nem é um micro-organismo, ele é a substância, ele é a toxina produzida pelo micro-organismo. E é essa toxina que tem a capacidade de ativar o sistema imunológico. Então, o que é que eu faço? Eu pego esta toxina, qualquer quantidade? Não, uma quantidade conhecida, controlada. Antes de eu fabricar uma vacina, antes de eu instituir no calendário uma vacina, eu tenho que passar por diversos testes. Eu tenho que ver se ela produz uma resposta em camundongo, depois eu pego uma determinada parte, uma população conhecida e insiro isso para ver se ela tem resposta. Nós estamos vivenciando isso agora na busca pela vacina do Covid-19, né? Aquelas fases que nós ouvimos nos jornais, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, é porque eu só posso colocar uma vacina no mercado quando eu souber que ela tem eficiência e que ela tem segurança. Porque senão eu posso estar inserindo o antígeno e esse antígeno vai promover a doença. Vocês já pensaram em inserir o vírus e ele está ativo e produzir uma reação? Então não teria funcionalidade nenhuma. Então aqui no caso eu insiro não o micro-organismo, mas o toxoide, né? E esse toxoide, de forma controlada, vai produzir uma resposta primária e a formação de anticorpos e de células de memória. Quando eu entrar em contato com o micro-organismo verdadeiro, que também produzirá esse toxoide, o meu sistema imunológico já está preparado para reconhecer e debelar a infecção na fase inicial, não deixando o micro-organismo se estabelecer. Nas vacinas e na imunização, como por exemplo da coqueluche, a gente tem micro-organismos mortos. Então, nesse caso, é o próprio micro-organismo causador, agente etiológico da coqueluche. Mas é ele que eu insiro no meu sistema, mas eu insiro de forma controlada. Ó. Eu mato esse micro-organismo. Então, vejam só, quando o antígeno é um micro-organismo, o objetivo dele é entrar no meu sistema, se multiplicar, se estabelecer, né? E aí a infecção vai aumentando. Mas quando eu insiro ele morto, o meu não vai causar infecção e o meu sistema imunológico vai reconhecer aquilo que eu estou inserindo como estranho. Queria fazer um parêntese e deixar claro para vocês que o meu sistema imunológico, ele não faz diferença
se o antígeno está presente num micro-organismo que é vivo ou se é uma molécula. Ele não faz diferença. Ele não reconhece se é vivo ou não. Ó, se é vivo, é um antígeno. Se é uma molécula, não é. Não faz diferença. Então, com esse conhecimento, eu pego o micro-organismo e mato ele e insiro no meu sistema para que seja montada uma resposta imunológica contra ele. Pessoal, como é que mata esses micro-organismos? Tem várias formas, né? Por exemplo, se eu aquecer um micro-organismo numa determinada temperatura, ele vai morrer, né? Bactéria, por exemplo, é muito vulnerável à temperatura. Então, quando a gente vê na microbiologia, eu coloco meus micro-organismos numa temperatura de 35, 36. Isso aconteceu comigo. Eu coloquei na estufa lá, e a gente vai ver isso na microbiologia também. Eu coloquei na estufa e regulei 35 graus, 36, que é a temperatura ideal para a bactéria crescer. Alguém veio e desregulou e colocou em 42 graus. O que aconteceu? As minhas bactérias morreram, minhas colônias todas morreram lá. Por quê? Porque eu elevei a temperatura. Então, eu posso matar eles através de elevação de temperatura, através da aplicação de determinadas substâncias químicas que farão esses micro-organismos morrer e muitas das vezes ficar íntegro, e aí eu insiro ele no meu sistema. E aí, como nós vimos, o sistema imunológico não leva em consideração se está vivo ou se está morto. Ele leva em consideração uma única coisa: se é estranho. Se é estranho, se não faz parte do meu sistema, eu montarei uma resposta imunológica. Então, aqui é uma segunda forma de produção de vacinas, os micro-organismos mortos. No caso da BCG, é o micro-organismo atenuado. Né? A gente chama de micro-organismo atenuado. Atenuado é aquele que não está morto, mas ele não tem todo o seu potencial presente. Que potencial? Potencial de causar infecção, potencial de se multiplicar, potencial de invadir novos ambientes. Tá? Então, eu atenuo esses micro-organismos. Tá? E aí ele não tem essa capacidade. A BCG é uma vacina que é muito mais próximo, né, da gente, nós conhecemos, nós fomos vacinados, nossos filhos foram vacinados, nós temos no nosso braço a marca até hoje, né, a cicatriz daquela vacina BCG, em que eu pego o agente etiológico da doença e insiro ali intradérmico, vai formar aquela pápula, né? Olha aí a nossa área presente novamente aqui. Você vai trabalhar na sala de vacina, você vai trabalhar num posto de saúde, né? Você vai ver essas questões aqui. O que é que se recomenda? A inoculação adequada no sítio adequado, que é intradérmico, que forme aquela pápula. E aí depois, o que é que a gente vê? A formação de uma infecção, mas uma infecção pontual, né? Então, você como enfermeira vai recomendar, olha, para a mãezinha, não retire, vai formar um pus, você vai explicar para ela, ó, essa pápula é normal, depois vai formar uma ferida com pus e cascão, mas não retire. Por quê? Porque precisa ter aquela reação imunológica pontual, né? Não esqueça que pus, vai ser tudo elementos do sistema imunológico que migrarão para aquele local, né? E montarão uma resposta imunológica contra aqueles micro-organismos. Professor, mas ele montou pontualmente. Mas não esqueça que, quando eu falo de sistema imunológico, todos os elementos estão distribuídos em todo o meu sistema. Depois que ele montar a resposta aqui, né? Como é que eu sei que terminou? Quando cessar a infecção, quando aquela ferida cicatrizar e vai ficar lá a cicatriz, né? Como prova de que realmente funcionou, como prova de que realmente o meu sistema imunológico entrou em ação, né? É por isso que, se não tiver a cicatriz, significa que não funcionou a tua vacinação, né? É uma das provas que a gente tem, é quando fica a lesão, quando fica a cicatriz. Foi pontualmente, e é professor? Isso que eu quero. Oi, pode perguntar. Pode perguntar. Saiu uma nota não tão recente agora, né? Acho que foi ano passado, se eu não estou enganada, que quando a vacina da BCG não fica mais a cicatriz, a criança não precisa se revacinar. Aconteceu isso com a minha filha, né? A minha filha se vacinou com BCG
não ficou a cicatriz. Eu levei ela para a doutora e falaram que não era preciso, porque saiu uma nova nota que se não tivesse cicatriz não precisa mais. As Não coisas... sei se o senhor ouviu falar nisso. Não, eu não Pelo tenho menos informação. minha filha não foi revacinada. Eu não tenho informação em relação a isso, né? Mas se tem uma nota, é bom que você compartilhe com um grupo aí para que fique atualizado. Porque essas questões de vacinação, elas mudam, né, no decorrer do tempo. Então, por exemplo, a vacina da febre amarela antes era 10 anos, fazia o reforço com determinado tempo. Então, essas coisas vão mudando no decorrer do tempo. Mas, como eu estou te falando, essa cicatriz é uma segurança de que realmente houve uma reação imunológica, entendeu? Agora, por exemplo, nessas situações em que não fica a cicatriz, o ideal era que se fizesse uma sorologia e aí verificasse realmente tem anticorpos para aquela doença, né? Então, por exemplo, nessa fase aqui de formação de vacina, como está buscando do Covid-19, é isso que eles estão fazendo. Eles vacinam um grupo de pessoas e depois eles testam, né? Retiram o soro do paciente e vê se tem anticorpos realmente montados lá, né? Então, como eu estou falando para você, essa cicatriz era uma segurança, né? Mas se tiver uma nova vertente, a gente pode compartilhar para ver essas questões aqui, tá? O importante saber é que tem que produzir uma resposta, né? E vocês sabem que tem várias influências, né? Por exemplo, se eu não fizer adequadamente, né? Tem que formar aquela pápula, depois vai formar a cicatriz, como eu estou falando. Então, esses são pontos de segurança, de saber que realmente aconteceu a montagem de uma resposta imunológica. Então, se eu estou vacinando e eu vi que formou a pápula, opa, ficou legal. Se no retorno da criança que eu estou consultando tem a cicatriz, ó, mais um ponto de checagem e mais um ponto de segurança, tá certo? Então, essa aqui é uma terceira vertente de tipos de vacina que a gente utiliza para fazer uma imunização ativa, quando eu insiro o antígeno de forma controlada. E eu tenho também as vacinas acelulares, né, que é quando eu pego um fragmento de célula, né, não precisa ser a célula toda, quando eu pego o antígeno específico de superfície. Então, não é uma célula em si que eu estou inserindo lá, mas eu estou inserindo o elemento que o sistema imunológico reconhecerá como estranho, tá? Então, esses tipos aqui de imunização. E como vocês bem sabem, dentro da área de vocês, há uma diversidade de vacinas, né? A carteira da criança é cheio de vacinas, de aprazamentos, desde o início da vida até uma determinada idade, são diversas vacinas que a gente tem, né? E isso protege grandemente, e isso tem grande influência dentro de uma população que tem uma alta taxa de vacinação, porque você impede que essas pessoas adoeçam, né? Então, quanto mais for completo esse calendário, essa vacinação, mas essas pessoas, essa população vai estar protegida. Infelizmente, às vezes a gente é tão protegido que as doenças, por exemplo, deixam de acontecer e a gente não. Estou dizendo algum grupo, né? Pessoas que não têm essa vertente científica, esse conhecimento de área de saúde, acabam achando que vacina não funciona e fazendo campanha até anti-vacina, né? Um grande problema que a gente está vivenciando agora é a questão do sarampo, que retornou novamente com a inserção desses indígenas, eu acho que venezuelanos, que trouxeram novamente o vírus e foi inserido novamente na população. Então, como tinha uma baixa taxa vacinal, aí foi uma oportunidade, a gente sabe, a gente vê nos jornais o número de casos aumentado agora nesse período aí. E até hoje eu vi que o pessoal está fazendo campanha, estão indo nas casas, né, determinados bairros, vacinar as pessoas realmente, porque é necessário. Quanto mais eu tiver uma população, uma maior faixa da população vacinada, mais eu estou protegido da circulação desse micro-organismo. Eu tenho então essa aqui é ativa. Eu tenho a resposta imunológica passiva. Quando é que acontece? Quando eu faço a inserção de elementos da resposta imune, de produtos da resposta imune.
Então, eu não tenho... Então, qual foi o elemento que nós falamos aqui? Elementos celulares, órgãos linfóides. Eu não tenho como pegar um pool ou um grupo de células do sistema imune e inserir, né? O que é que normalmente eu já tenho... O que é a resposta imune montada, final? Não é a produção de anticorpos e de células de memória? Células de memória não tem como eu inserir, né? Acabei de falar, células não. Eu poderia até tirar, separar, mas não funciona. Eu insiro o elemento molecular anticorpo, que é aquele que já está preparado, que bloqueia o antígeno. Então, na resposta passiva, eu faço a inserção de produtos da resposta imune, principalmente as imunoglobulinas. Então, eu dou para a pessoa, né? Então, por que eu digo doação? Porque eu posso doar IgG e IgA da mãe para o filho, pode passar, né? Passa pela barreira transplacentária, passa no leite. Olha aí, novamente, a imunologia presente no nosso dia. Por que você recomenda que a mãe amamente? Porque além de nutrientes importantíssimos, ela está doando resposta imunológica para o filho. Ela está doando experiência imunológica que ela teve. Então, quando ela está doando imunoglobulina, ela está doando uma resposta imunológica já montada para proteger o seu filho. Tá? Então, quando você for orientar a mãe a amamentar, né, saiba que é a imunologia que está presente lá. Então, você vai doar os nutrientes, como eu falei, mas nesse leite também vai estar presente anticorpos produzidos pela mãe, uma resposta. Então, eu estou doando passivamente. Não é a criança que vai produzir aquela resposta, é a mãe doando a sua experiência imunológica. Eu posso fazer a inserção de antitoxinas, por exemplo, né? Então, eu posso bloquear toxinas com anticorpos também. Isso é muito comum nos acidentes com ofídeos, com veneno de serpente, por exemplo, em que eu já expliquei para vocês, quando nós falamos de antígeno, que eu não vou ter tempo de montar a resposta imunológica. Eu não vou ter tempo. Leva de 7 a 10 dias. E essas toxinas são altamente perigosas e vão produzir danos absurdos no meu sistema. Mas quando eu insiro passivamente, eu já dou os anticorpos ante o veneno de uma determinada serpente, ante o veneno de um escorpião, por exemplo, então ele vai agir imediatamente. Então, aqueles anticorpos não é do indivíduo no qual foi inserido o antígeno, mas é o anticorpo produzido por alguém. Então, pode ser, aqui no caso, eu posso produzir em outros animais, como coelho, cavalo, por exemplo. Então, meus anticorpos contra esses venenos estão lá no frasquinho. Quando tem um acidente, eu já insiro passivamente, né? Eu vou inserir, não é o sistema imunológico do indivíduo acometido que vai produzir. Eu posso também fazer a inserção de gama-globulina humana. Isso acontece principalmente em doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes, quando a pessoa está em crise, eu insiro esse anticorpo já para barrar aquela resposta, né? Para evitar com que o sistema dele ataque o próprio. Então, eu dou uma bloqueada aí nessa resposta imunológica através do uso de imunoglobulina humana, que, diga-se de passagem, é caríssimo. Um frasco, pela última notícia que eu tive de gama-globulina humana, custa cerca de R$5.000. E no meu conhecimento, na minha vivência aí, eu acho que eu já vi 2 vezes ser utilizado esse medicamento, tá? Um medicamento altamente caro. E eu posso inserir o soro, né? Então, o soro, como eu falei para vocês, nesses casos de veneno, ele já está pronto lá. Então, soro antiofídico. Então, o que é que significa? Lá naquele soro, naquele líquido, tem uma grande quantidade de anticorpos e é eles que bloquearão a ação desse antígeno, porque o sistema imunológico da pessoa acometida não terá tempo para responder. Então, nessas situações, eu tenho uma resposta imunológica que eu chamo de resposta imunológica passiva. E para nós finalizarmos, eu tenho ainda na resposta imunológica a resposta imunológica inata e a resposta imunológica adaptativa. Então, inata ou inespecífica é porque tudo aquilo que eu já tenho de elementos, que eu já nasci com eles, eu considero que fazem parte do sistema imunológico,
eu considero elementos da resposta imunológica inata. Ela é inespecífica. Por que inespecífica? Porque ela não é fabricada para algo específico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de elementos da resposta inata. Muco, reflexo da tosse, pelos no nariz. Tudo isso são elementos celulares que nós já nascemos. A criança, desde os seus primeiros momentos de vida, ela já tem a medula óssea dela, ela já produz os elementos celulares dela. Então, isso é inato, nós já nascemos, já vem com isso. E esses elementos, por que eu chamo eles de inespecíficos? Porque eles não agem em algo somente. Não, eles agem em tudo. Uma célula fagocítica, por exemplo, ela não vai escolher que vai fagocitar. É um fungo, não consigo fagocitar fungo. Não. Tudo que for estranho, ela fagocita, desde uma fuligem até um micro-organismo. Então, por isso que é inespecífico. Ela age em qualquer coisa que seja estranho. A resposta inata, ela é imediata, né? A atuação imediata. Então, entrou um pólen aqui no meu nariz, esses elementos vão entrar em ação. Eu vou espirrar, vai coçar, vai estimular. Então, tudo com o objetivo de eliminar, né? Nós já trazemos com isso. É como se fosse o nosso material de viagem, né? Nós já trazemos aquilo para nos defender desde o início da nossa vida e no decorrer da vida. E eles permanecerão, né? O meu muco permanecerá, meu reflexo de tosse permanecerá durante toda a minha vida. Responde da mesma forma para qualquer agente agressor, como eu falei para vocês. Então, ele escolhe o que é. É do inato, ele vai bloquear, ele vai tentar eliminar. Não determina a imunidade permanente. Então, por exemplo, se entra 2 bactérias, eu estou exagerando, tá, pessoal? Normalmente é muito mais do que isso. Entrou 2 bactérias, aí uma célula fagocítica estava passando por aqui, fagocitou as 2. Ela vai precisar de ajuda? Não, ela já eliminou ali. Então, ela não vai chamar outras células, ela não vai estimular linfócito, né, para produzir anticorpo posteriormente. Não vai fazer isso. Então, ela não determina uma imunidade permanente. Os componentes, quais são esses componentes esses elementos que nós já trazemos, como eu falei para vocês, que são inatos? Barreira mecânica, por exemplo, pele é um elemento da imunidade inata. Tá vendo como eu falei para vocês, gente? Nós vamos falar de elementos principais. Nós vamos falar de elementos celulares, de órgãos linfóides e de elementos moleculares, mas não significa que não tem outros, tá? Outros elementos do sistema imunológico. Então, barreira mecânica, pele, por exemplo, é um exemplo de elemento do sistema imunológico. Células fagocíticas, que nós já falamos. Sistema complemento, que nós ainda vamos falar. Linfócitos, como as células natural killer. Todas elas já estão presentes, tá? Então, eu tenho a minha pele desde que eu nasci. As minhas células fagocíticas também, a minha medula já produz desde o meu nascimento. Sistema complemento eu tenho, que são proteínas produzidas pelo meu fígado e por células fagocíticas. Células natural killer, elas já estão presentes também. Então, a gente tem então na imunidade inata, todos esses elementos que eu já tenho aqui inatamente, né? Eu já nasço com eles. A resposta imunológica adaptativa, agora ela já é específica e ela é adquirida. Então, é como se eu tivesse esses elementos e quando eu entrar em contato com o antígeno, eu vou sofrer aprimoramentos, adaptações. É por isso que eu digo que ela é específica e ela pode ser adquirida. Adquirida como? Com a experiência imunológica, com o contato com antígeno. Então, ela desenvolve-se após o contato com o antígeno. Então, a adaptativa só vai acontecer quando eu tiver o contato com o antígeno. Se eu não tiver, ela não vai acontecer. Então, ela desenvolve após o contato. Ela combate antígenos variáveis, como eu falei para vocês, né? Pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, ou qualquer outra molécula que seja exógena, que seja considerado antígeno. Ela ocorre quando a inata é insuficiente. Então, por exemplo, eu tentei, com esses meus elementos aqui inatos que eu já tenho, não foi possível impedir a entrada do antígeno.
não foi possível eu debelar, eu destruir esse antígeno, né? Aqui eu dei o exemplo de 2 bactérias, foi possível, mas na maioria das situações, como eu falei, são bilhões de bactérias que entram. E aí, quando falha esta minha barreira inicial, esta minha resposta inata, aí eu entro com a adaptativa. Então, eu deixo os meus elementos inatos entrarem em ação. Caso eles não resolvam, eu tenho uma segunda barreira, que é a adaptativa que a gente está falando. Então, ocorre quando a inata é insuficiente e ela age através de imunidade humoral, não é um termo estranho para a gente, quando já falamos. Então, o que é a imunidade humoral? Imunidade veiculada, né, ou feita por proteínas do complemento, feitas por imunoglobulinas, feitas por células de memória que serão produzidas. Não esqueça que se eu já entrei em contato e não dei... Então, por exemplo, eu entrei em contato com um micro-organismo e eu estou com ele já há 7 dias, 10 dias e não consegui debelar. A imunidade adaptativa vai entrar em ação. E não esqueça que neste momento eu já tenho anticorpos, eu já tenho elementos da imunidade humoral entrando em ação. Imunoglobulina, proteínas do complemento. A imunidade celular, como eu falei para vocês, o macrófago chegou, fagocitou os 2, não precisou. Mas se ele não deu conta na barreira inicial, não conseguiu deter, ele vai usar a imunidade celular. Ele vai estimular linfócitos, ele vai produzir, estimular a produção de anticorpos e formação de células de memória. Então, aqui eu me adapto àquela situação que a minha barreira inicial, que a minha imunidade inata não deu conta de eliminar. Professor, mas a inata não é eficiente? Na maioria das vezes ela é eficiente. Só que ela é, vamos dizer assim, subclínica, eu não consigo visualizar, né? Eu não tenho sintomatologia, não tem... E aí isso significa que ela eliminou. Eu tinha um professor de imunologia que dizia que a única memória que não cessa é a memória imunológica. Então, talvez, se nós olhássemos anticorpos que estão circulando no nosso corpo, talvez nós tenhamos anticorpos contra determinados antígenos que nós nunca tivemos a infecção. Então, já entrei em contato com o antígeno, meu sistema foi eficiente, eliminou e os meus anticorpos, a minha memória está circulando aqui. Mas foi subclínico, eu não tive essa reação. Tá certo? Então, aqui é a diferença da inata para a adaptativa. Tá certo? Nosso tempo acabou. Se alguém tiver alguma pergunta, tem aí uns minutinhos ainda. Alguma dúvida? Professor, tem uma pergunta aí Tem uma pergunta aí no chat que alguém mandou. Deixa eu ver aqui se eu consigo, que eu nem acesso esse chat aqui, deixa eu ver. Tá. São esses gânglios infartados que são popularmente chamados de íngua. Íngua, tá? É isso mesmo, tá? É popularmente chamando, mas esses são os gânglios linfáticos infartados, tá? Eu cheguei a comentar isso daqui. As ínguas são esses gânglios infartados. Então, os antígenos são levados para lá e como as células estão ancoradas lá, elas começam a se reproduzir, né? Entrar em ação, chamar novas células, isso vai aumentando. E se essa infecção persistir, daqui a pouco esse gânglio está totalmente aumentado, infartado, né? O infartamento significa o quê? Cheio, né? Aumentado. Isso a gente entende por infartamento. Eu nem comentei com vocês, mas esse infartamento, ele pode chegar a tal ponto que acontece a suporação dele. Suporar significa romper, abrir, lesionar, de tão infartado que ele fica, tá? Mas quando é que isso acontece? Acontece em raros casos, mas acontece. Quando a infecção é muito severa e realmente ali ele aumenta de tal forma que ele acaba suporando. Ok? Se não tiverem mais dúvidas, por hoje é isso. Ok? Ok, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ok, boa noite.